chamar de amigo. Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim! Sim, já estou chegando. Eu fico aqui numa expectativa, eu fico assim, sabe, aguardando esse momento. Eu queria chegar toda hora. Eu queria chegar toda hora para poder encher a tua vida de coisas boas. Eu sou um comunicador que adoro dar boas notícias. Eu amo encher o coração das pessoas de fé, de esperança. Né, Matilde? Matilde Soares Fonseca. Ô Paulinho, eu tô ligado em você. A minha mãe é Maria de Fátima Soares, somos de Tutóia, Maranhão. Olha, Tutóia, Maranhão. Oh, meu Deus, como a voz da gente pela internet vai por esse mundo afora de meu Deus, né? Outro dia eu estava atendendo uma moça aqui da Itália, Livorno, Itália, e hoje Tutóia, Maranhão. Você sabe que com relação a Tutóia, o primeiro apartamento que eu fui ver aqui em São Paulo, quando eu cheguei em 83, ficava na Rua Tutóia. Rua Tutóia em São Paulo. E eu quase fiquei era alugado, tá? Eu estava alugando um apartamento. E eu quase aluguei aquele apartamento que ele estava todo mobiliado e estava lindo. E esse nome Tutóia, Rua Tutóia, marcou tanto para mim. Foi um nome assim muito positivo. Ô Tutóia, alô Maranhão. Oi Matilde. E a mamãe Dona Maria de Fátima Soares. Obrigado pelo carinho, viu? Alô, alô. Isso aí. Paulinho, boa noite. A pessoa escreveu de noite, escreveu boa noite. Sou das Minas Gerais. Sou tua fã, sul de Minas. Só que não sei se colocou o nome da cidade aqui. Vamos ver. Vamos seguir. Não perco suas histórias. Meu nome é Terezinha de Jesus Freitas. Ah, colocou a cidade. São Gonçalo do Sapucaí, sul de Minas. Ô Minas Gerais, ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Opa, alô São Gonçalo do Sapucaí, Terezinha de Jesus. É o nome da minha irmã. O nome da minha irmã também é Terezinha. Assim no diminutivo, meu nome não é Tereza. O nome a mamãe colocou, em homenagem à minha irmã, em homenagem a Santa Terezinha. Então é Terezinha mesmo a minha irmã. E como ela, Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, abre a porta, vê quem é. Maria José Gomes da Silva, eu não esqueço de te agradecer e não me canso de te agradecer, Maria José. Obrigado pelo carinho. Gente, tudo pronto, tudo preparado, o mar de esperanças, essa história é linda. Daqui a pouquinho você vai viver comigo todas essas emoções, tá? Fica ligadinha aí, por favor. Antes de eu ir para a história, eu queria também registrar aqui e agora as pessoas que estão entrando e se tornando membros aqui do nosso canal. Ela acabou de chegar, minha amiga querida Gi. É assim que ela se identifica, Gi. Deixa eu ver aqui, aqui tem a foto da Gi, ó. Virou assinante Zero Days, como diz a plataforma YouTube. Ela é prêmio e ela acabou de chegar. Ela é uma moça assim morena, bonita. E pode ser Gi de Gisele, de Gildete, de tantos outros nomes, né? Que começam com Gi.
Tem uma Gi que é amiga da minha filha, né? Ela, aliás, eu chamo essa Gi de minha filha morena, porque ela não sai lá de casa, né, Gi? Então, e você é Gi também, obrigado. Moreira do Distrito Federal, obrigado pelo carinho. Andréia Maria, Marlene Santos Lopes, Tatiana Ramadev, e aí vai, Rosiméria Amaral e tantos outros. Obrigado pelo carinho. Gente, hoje em particular, eu quero mandar um beijão para a nossa querida, a senhora Dona Elza. Vocês se lembram, né? Lógico, ninguém vai esquecer. A Dona Elza participou do nosso programa. E a Dona Elza é muito usada por Deus. Foi ela que manifestou aqui no nosso programa a inspiração de rezar pelas pessoas. De rezar por pessoas que ela nem conhece e pelas almas. E ela teve essa inspiração dentro de uma igreja, quando estava no sacrário, e uma mulher desconhecida, estava ajoelhada, tocou a sua cabeça, dizendo que ela estava liberada para essa missão de rezar pelas pessoas. E ela é de Deus, ela é um amor de pessoa. E eu queria demais voltar a falar com ela, através do nosso programa, registrando aqui o nome dela e dizendo: Dona Elza Oliveira, prefixo 61, de Brasília, o que tem de gente pedindo oração para a senhora. Quero dizer também para essas pessoas que todos os nomes já foram enviados pelo WhatsApp da Dona Elza, tá? Então você que mandou um pedido de oração para ela, fique tranquilo, porque todos os nomes nós mandamos para ela, perfeito? Então, para que vocês tenham uma ideia, eu quero registrar aqui os nomes dessas pessoas que foram enviados para a senhora Dona Elza. Valzinha Santos. Valzinha, você e a família. Oração, ela está pedindo aqui para o filho, o Diogo, as netas Vitória e Valentina. E ela, que é a Valdilene, também está na nossa corrente de amor e de fé, lá com a Dona Elza. Paulinho, gosto tanto, quero que Deus abençoe você e sua família, te ilumine, dê saúde. Muito obrigado, Wellington Marcelino. O Paulinho, é a Marina ou a Marinalva Aparecida, pedindo oração para a Dona Elza, para os filhos Wagner, Everton, Emerson, Ederson, Denis, Graziella, netos Cauã, Brian, Enzo e Levi. Opa, o Paulinho, eu sou Gustavo Silva, meu avô que já faleceu, ele sempre falava: se algum dia você ouvir ou ver espírito, nunca xingue. Às vezes o espírito está precisando de ajuda. Ele se refere à história do Caíto. O último brinquedo de Caíto ficou o título da história. Paulinho, que senhora encantadora, amei. Pede para Dona Elza, por favor, que reze por mim. Gustavo Silva. Oi, Dona Elza. Eu não tenho dúvida de que a senhora faz isso de coração puro. É isso aí. Aí a pessoa diz assim, só que Deus não pede para orar pelos mortos. Aí é uma outra questão. Aí é uma questão de fé, diz a Salete Barbosa. Um beijo para ela. Aparecida Faria. Eu quero dizer que eu só estou citando o nome, mas eu mandei toda a mensagem, do jeito que veio, eu mandei para ela, tá? Para Dona Elza. Aparecida Faria, reza por mim, meus filhos e neta. Edneia Gama. Bom dia, Dona Elza. A senhora é uma escolhida por Deus, obrigada pela sua oração. Por favor, peça pelo meu ex-cunhado, Gildenício. Ele é uma pessoa muito boa, mas infelizmente tem o problema do vício da bebida. E ele escolheu morar na rua. Olha que tristeza, né? Então ela está pedindo pelo ex-cunhado, para Dona Elza. Ô Paulinho, sou a Luciene Salvador.
Quero que a dona Elza reze pela minha família Salvador. Nossa, quanta gente, dona Elza. Não dou conta de falar todos aqui. Leonilda Machado. Dona Elza, por favor, reze por mim e para minha família. Deus abençoe a todos. Gente, não vou dar conta de citar todos os nomes. Acaba de chegar aqui de Claudionor Rogério. Dona Elza, reze por mim, pelo meu comércio, para que meu comércio seja protegido. É isso aí, Claudionor. É o Claudionor Rogério. As mensagens foram enviadas inteirinhas para Dona Elza, tá? Dona Elza vai rezar por todos nós, por todos vocês. Ela é um amor de pessoa. Vou marcar aqui onde eu parei, Claudionor, para depois continuar citando, tá? Numa outra história, para não me alongar tanto. Gente, então chegou o momento. Vou me emocionar, e ao me emocionar, com certeza irei te emocionar. Vamos viver, a partir de agora, um mar de esperanças. Depois daquele almoço gostoso em um timoneiro, com seus fantásticos pratos, frutos do mar, drinks especiais, as duas, tanto Dona Marlúcia, a mãe, como ela, a Madalene, se sentiram num mundo que elas não conheciam. Mas uma coisa também é necessário ser dita: durante todo o tempo, tanto uma quanto a outra carregava com elas um medo de que de repente uma crise daquelas acontecesse. E se isso ocorresse, para elas estava bem claro que se perderia tudo. Tudo que, na verdade, estava só começando. Esse era o motivo de tanto temor, apesar de tanta felicidade. Foi nesse dia que o casal, depois de ter deixado a Dona Marlúcia em casa, resolveu sair para se curtir. Os dois saíram para um momento a sós. Foram à Barra da Lagoa, e foi lá, quando o sol já queria se pôr no horizonte, que Murilo pediu a mão de Madalene em namoro. Ela, muito emocionada, aceitou. E foi quando trocaram, então, o primeiro beijo. Enquanto a noite caía e uma lua linda no céu surgiu, o casal caminhava de mãos dadas, com muitas declarações de amor. Era um Murilo de olhar apaixonado e uma Madalene também apaixonada. Mas não se podia negar que o medo a acompanhava o tempo todo. E o tempo todo ela clamava, pedia a Deus em pensamento que não tivesse nenhuma crise, porque era claro para ela que se isso acontecesse, foi por essa razão que quando eles se sentaram naquele banco, sob a luz do luar e a adorável brisa do mar, aquela brisa trazia aquele cheiro agradável assim, que misturava o sal com outros sabores. Ela pensou em contrariar o que lhe havia falado a sua mãe e contar toda a verdade para o Murilo. Mas quando ela ia começar a falar, ele, parecendo adivinhar o que iria acontecer, a interrompeu. Espera aí, Madalene. Não fala nada. Foi nessa hora que ele calou a sua voz com mais um beijo. O beijo foi longo e quando terminou, a coragem que ela havia arranjado para falar já tinha passado. Dali para frente, eles já se preparavam para uma despedida. Ele ainda teria que devolver o carro alugado no aeroporto e teria que rumar para São Paulo naquela noite ainda, já que no dia seguinte cedo, após feriado, ele tinha um compromisso sério agendado. Faria uma cirurgia cerebral e das mais delicadas,
pois dessa vez seria numa criança. Chegou a abordar esse assunto com a Madalene. Ela, mais uma vez, se mostrou admirada, e cada vez mais ela admirava, de fato, o agora seu namorado oficial, Murilo. Ele era muito competente. Quando ela entrou em casa, a sua mãe veio encontrá-la no portão. Aproveitou, se despediu do genro. Tchau, Murilo. Entra um pouco. Tá, entendo. Essa coisa de aeroporto tem que chegar na hora mesmo. Boa viagem. Vai com Deus. Volte sempre. Tudo isso que a mãe Marluce dizia era o que ela sentia no coração naquela hora. Uma felicidade imensa, uma realização muito grande. Mãe e filha, agora já dentro de casa, foram conversar sobre as últimas novidades. E havia tanto para ser contado. Dona Marluce, ela se mostrou aliviada ao saber que a filha nada havia comentado com o Murilo e reiterou. Madalena, ainda bem, sabe? Ainda bem que você não falou nada, filha. Ela balançou as mãos e ainda falou. Não conta nada ainda não. É um namoro que está começando, filha. Sabe, para tudo na vida tem o seu momento certo. Lógico que ele vai saber um dia. Mas espere que seja chegada a hora certa. Não agora ainda. A outra coisa que animava ambas era que a medicação que a Madalena estava tomando estava funcionando, porque as crises estavam ficando cada vez mais espaçadas. Isso dava um prazo maior para que a verdade fosse revelada. Então a verdade podia esperar um pouquinho mais. O incrível é que tanto filha quanto a mãe pareciam estar vivendo o melhor momento de suas vidas. E Marluce ainda comentou. Filha, quem diria, né, filha? A mãe estava aqui pensando. Deus é grande, filha. Olha o homem que você encontrou. Que cara maravilhoso. Eu sinto aqui dentro de mim que vai dar certo. Já pensou? Já pensou você se casar com ele? Um médico? Nós não podemos deixar o Murilo ir embora da sua vida. Mas mãe, não se pode também construir a felicidade com base no engano. Eu tenho medo de demorar muito para falar. Sim, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora, minha filha. A vida seguiu, o relacionamento prosperou e houve o dia em que Madalene viajou de Florianópolis a São Paulo. Ocasião em que fora apresentada a Dona Esther, sua sogra, e seu Adalberto, o seu sogro. De início, ela se sentiu meio que deslocada. Afinal, a família morava num apartamento maravilhoso, um por andar, nos Jardins, em São Paulo. Era um imóvel que tinha 380 metros quadrados. Por um apartamento é muita coisa. Ficou encantada com a mobília e sentiu que ela estava entrando por uma família nobre. Durante todo o tempo em que esteve em São Paulo, ela procurava impressionar da melhor maneira possível a sogra, Dona Esther, o sogro, o senhor Adalberto, e só pedia a Deus para que ela não tivesse nenhuma crise. Sua mãe, Dona Marluce, ficou rezando por ela lá em Florianópolis. As orações foram ouvidas, e não apenas dessa vez, mas em todas as vezes durante esse tempo. Jamais aconteceu da Madalene ter uma crise diante do namorado ou da família dele. Não que ela não tivesse mais crises.
E, infelizmente, ainda as tinha. Mas em todas essas vezes, ela estava em casa com a sua mãe e a mãe já tinha todo o treino para cuidar da filha em momentos assim. Um ano após o início do namoro, Murilo comprou as mais lindas alianças. Foi a Florianópolis e anunciou o noivado. E de joelhos na praia de Jurerê, pediu Madalena em casamento. A cena foi linda e muito comovente, emocionante demais, arrancando lágrimas da moça. Quando sua mãe foi comunicada do acontecido e que o casamento ficou marcado para dali a 11 meses, também Marlúcia se emocionou. Abraçou a filha e mais uma vez ambas choraram. Mas nesse dia, Madalene tocou no assunto que ainda tanto incomodava. Mãe, eu só acho que eu deixei o tempo passar demais, mãe. Eu sinto que já está passando da hora de contar tudo pro Murilo. Sinto que se eu deixar o tempo passar demais, pode também ser tarde demais, só não acha? Filha, eu acho que a sua preocupação se justifica. Mas também não precisa ter tanta ansiedade assim, mãe. Não é ansiedade, já tem um ano já. Já estamos noivos. Marcamos até a data do casamento. Daqui 11 meses, mãe. Eu tô achando que tá passando da hora. Filha, vai chegar a ocasião correta para isso. Eu sinto que estão protelando demais, mãe. Ele precisa saber. É até uma questão de confiança. Iremos nos casar. Vamos nos tornar daqui a pouco marido e mulher. E eu temo, sabe? Eu temo muito sofrer uma crise diante dele sem que ele saiba de tudo, da verdade. Filha, eu sinto que eu já interferi demais na sua vida. Você é uma moça sensível, inteligente. Você está sentindo que é a hora. Então arrisque-se. Tem que contar. Foi tão difícil para Dona Marlúcia falar isso. Porque se a filha estava demorando de fato para fazer essa comunicação, ela sabia, Dona Marlúcia tinha consciência de que a grande culpada disso talvez fosse ela, Dona Marlúcia. Foi tão difícil ela colocar isso para fora. Nessa hora, Madalene silenciou, mas pensou: não quero falar nada para minha mãe agora, mas na próxima vinda do Murilo a Florianópolis, seja o que Deus quiser, quero falar tudo. Vou falar tudo. E essa próxima vez não demorou a chegar. Ele apareceu de surpresa, coisa de uma semana depois dessa conversa. Chegou dizendo que não suportava mais a saudade da sua amada. Madalene também ficou feliz com a visita. Isso, na verdade, sempre acontecia, porque o Murilo aparecia muitas vezes de surpresa para vê-la. Foi o que também aconteceu dessa vez. Novamente saíram. Primeiro, uma passada num restaurante beira-mar, e depois o passeio preferido pela praia de Jurerê. Foi lá que Madalene esfregou a testa repentinamente molhada de suor
com a palma da mão. Olhou para as horas novamente. E ao olhar para as horas, sentiu que era a hora certa. Então ela sentiu nessa hora o coração disparar. O coração estava batendo furiosamente. Suas mãos estavam tremendo. Murilo sorriu. Ele deu um sorriso aberto, bonito, percebeu que a Madalena tinha alguma coisa para falar para ele. Ele era médico e um observador do comportamento humano. Ele percebeu que a noiva transpirava de uma maneira que denotava nervosismo. O homem sensível, ele franziu assim a testa e falou: amor, tá tudo bem? Tem alguma coisa errada? Madalena balançou a cabeça e, em seguida, fez um aceno como se não conseguisse decidir o gesto certo. Sim, não, não, sim. Sabe quando pinta aquela dúvida e com um suspiro que condena, a garota olhou para os olhos castanhos de Murilo. Ele fez então um gesto convidando-a a se sentar ali naquele banco. Murilo, sempre cavalheiro, ficou segurando a sua mão, esperando que ela se sentasse primeiro. Em seguida, ele se sentou a seu lado, fazendo um afago em seus cabelos. Madalena ainda deu mais um suspiro. Murilo, fala, meu amor. Tem algo que eu preciso te contar. Algo que me atormenta todas as noites. Mas que também me trouxe esperanças desde o dia que eu te conheci. Esperança que era uma coisa que eu não sentia fazia tempo. Agora, olhando aqui esse mar, na praia que nós estamos, ouvindo o barulho das ondas, eu sinto dentro de mim que é um mar de esperança. Bonito. Gosto de você assim, poética. Murilo segurava a mão de Madalena. Pois, pode me contar qualquer coisa. Estou aqui para te ouvir. Você direta. Nossa. Madalena, você... Eu nunca vi você assim tão nervosa. O que foi? Você direta. Eu tenho epilepsia. Desculpa. É tão difícil pra mim. Calma. Calma. E repito que eu tô aqui pra te ouvir. É o que você acabou de escutar. Eu tenho epilepsia desde criança. Eu não tinha completado 2 anos. E as crises que eu sofro são terríveis. Elas vêm como tempestade, vêm sem aviso, sabe? É como se a gente tivesse de repente num dia de sol, de verão, e do nada viessem nuvens escuras que derramassem muita água, com clarões de relâmpagos e estrondos de trovões. Eu tenho epilepsia. Eu tenho epilepsia. Eu tenho medo de te perder.
Murilo, é isso. Eu tenho muito medo de te perder. Epilepsia. Madalene. Epilepsia. Madalene, escuta. Ouça. Você é muito mais para mim do que qualquer epilepsia do mundo. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Eu te amo. E eu te amo independente disso. Mas você não entende. As crises que eu sofro são devastadoras. Às vezes eu sinto que meu próprio cérebro está me traindo. E se eu tiver uma crise no meio da noite, você... Eu vou me assustar, é isso que você quer dizer? Você não se esqueça. Eu não sou dos melhores, não, mas eu sou médico. E dentre as doenças que eu cuido e trato, uma delas é essa. Me assustar eu não irei. Não é só isso. O médico lá da minha cidade, o médico de lá, ele me disse que não é que isso me impede de eu ter um filho um dia. Mas é arriscado. Arriscado? Por quê? Porque ele me explicou que eu posso sofrer uma queda estando grávida e abortar naturalmente. E ainda que não aborte, o bebê, como é que eu vou cuidar do bebê? Eu posso, sabe, ter uma crise a qualquer momento e cair com o nenê e feri-lo. Madalene, olha, respeito demais esse colega, mas eu não vejo assim. Eu sou um neurocirurgião, eu lido com o cérebro todos os dias. E realmente é muito complexo o cérebro humano. Mas hoje a medicina está tão avançada, tem tanta coisa que pode ser feita. E isso não é o mais importante. O mais importante é que eu amo você. Nós temos um casamento marcado. E ele continuará marcado. E nós vamos nos casar. E nós vamos ter filhos. Nós vamos enfrentar juntos. Porque eu não sou o seu noivo e breve serei o seu marido apenas para os bons momentos. Não. Serei seu marido em todos os momentos da nossa vida. E se eu não puder ter filhos? E se a epilepsia afetar a nossa vida de uma maneira irreversível? Nós encontraremos soluções. Encontraremos. Eu repito, a medicina avançou muito e eu farei tudo que estiver ao meu alcance para te ajudar. Quanto aos filhos, eles virão. Se não vierem da maneira como a gente imagina, virão de outro jeito. Até adotados, por que não? Se for necessário. O amor não se limita ao sangue. Murilo, eu só não quero ser um fardo para você. Eu não quero que você tenha que cuidar de mim como mãe válida, sabe? A minha mãe, coitada, ela já está tendo essa missão.
Desde que praticamente eu nasci, porque eu disse a você que eu tive a primeira crise, eu nem tinha 2 anos de idade. Então, a minha mãe já tem se sacrificado tanto. Eu não quero ser um sacrifício para você também. Madalene, levanta a cabeça, olha nos meus olhos e ouça. Eu escolhi amar você. Não importa o que aconteça. Não importa, você falou em tempestade, né? Que as suas crises, elas vêm como tempestades. Então, para mim, não importa a tempestade. Enfrentaremos todas. Eu estou aqui. Você está aqui. Nós estamos juntos. E eu não vou a lugar algum se não for com você. É verdade isso? Ou você está me dizendo isso só para... Não viu essa verdade nos meus olhos? Vi. Então me abraça e ouça. Te amo muito. Eu também te amo tanto. E pode crer, nós vamos superar isso juntos. E quando as crises vierem, eu não vou me assustar. Eu estarei do seu lado segurando a sua mão. Porque você é minha luz. Como você usou meu mar de esperanças. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. E assim, naquela noite sobre a brisa e o som que só o mar sabe produzir para momentos assim, Madalene e Dr. Murilo selaram seu compromisso não apenas como noivos, mas como almas unidas pela coragem de enfrentar o desconhecido. E ali, à beira-mar, se beijaram mais uma vez. Tinha gosto de sal, de lágrimas e da própria brisa que o mar trazia. Mas era um mar de esperanças. Ele ainda olhou para a garota de beleza incrível e realmente não entendeu o que havia de tão terrível assim. Ele tinha uma outra formação, ele tinha um outro preparo. Ele não entendia por que a noiva sofria tanto com medo de abordar esse assunto, que para ele parecia ter uma solução tão mais prática. Ela podia ter falado disso há muito tempo. Ah, se ela soubesse que ele iria reagir assim. Murilo, ele vai se tornando para Madalene o esteio, a segurança, a firmeza, a rocha. E agora, todas as cartas estavam lançadas. E ela esperava apenas que as palavras ditas pelo Murilo fossem verdadeiras. Madalene não tinha ideia do que iria acontecer dali para frente. Mas ter contado tudo aquilo para o noivo tirou-lhe um imenso fardo das costas. Um fardo de muitas toneladas. Murilo agora falou como médico que era. Amor, olha, eu quero você em São Paulo. Eu tenho uma colega, doutora Marcela. Ela é uma neuroespecialista
em epilepsia. Eu queria que você passasse com ela. Murilo, eu quero muito ir, mas ainda quero lhe pedir mais um favor. Fala, meu amor. Eu farei o que você pedir, pode falar. Eu gostaria que tudo fosse ainda um segredo nosso. Eu quero dizer com isso o seguinte, que eu prefiro que você não comente nada com a dona Esther, sua mãe, e com o senhor Adalberto, seu pai. Fica tranquila, não falarei. Eu sei o que isso representa para você e guardarei o segredo. Pode ficar tranquila. Mas o principal parecia resolvido. A pessoa que ela mais amava, a pessoa que mais importava para Madalene no mundo, agora já sabia de tudo. Quando voltou para casa, a Madalene abraçou a sua mãe e choraram as duas, mas desta vez de alívio ou de felicidade mesmo. Ela relatou que havia contado tudo para Murilo, tudo, e que viajaria para São Paulo para passar com a doutora Marcela. A mãe se encheu de esperança e exclamou: filha, sinceramente agora eu sinto o que você sempre fala para mim, um verdadeiro mar de esperanças. E foi assim, sentindo tudo isso, que Madalene pegou o avião com destino a São Paulo. A mãe, a dona Marluce, queria muito ter ido junto com ela, mas ela tinha que organizar um outro grande evento no clube onde trabalhava, e Madalene teve que ir sozinha. Murilo, o noivo, foi apanhá-la no aeroporto e de lá foram direto para o hospital para o encontro com a doutora Marcela. Antes dos exames, uma consulta e uma boa conversa. Doutora Marcela havia desenvolvido uma nova técnica e muito boa para esse tipo de procedimento médico. E ela estava obtendo um índice alto de cura. Em alguns casos, as crises eram bem diminuídas e em outros, ela obtinha 100% de solução. As crises cessavam de vez. Na conversa, tudo ficou muito claro. Se o problema de Madalene fosse numa região cerebral onde se pudesse mexer, a cirurgia seria indicada. Depois de ter feito minuciosa ressonância magnética, já com o resultado do exame, a doutora Marcela chamou de volta a Madalene junto com o noivo por uma conversa. Madalene, presta atenção. Eu não preciso explicar isso para o Murilo, que ele sabe tudo. Aliás, o seu noivo é uma grande promessa da medicina nessa área. É nova ainda, viu? Tem pouco mais de 36, né, Murilo? Já vou fazer 37. Isso é vontade de envelhecer, né? Para passar mais segurança para os pacientes. Mas, brincadeira à parte, Madalene, presta atenção. Eu vou te explicar como é o seu caso. A cirurgia de epilepsia, ela é uma operação realizada no cérebro ou no nervo vago para tentar corrigir ou remover uma lesão ou uma patologia essa que pode estar causando os ataques epiléticos. No seu caso específico, eu ainda necessito fazer mais alguns exames e testes, mas tudo está indicando que é mesmo um caso cirúrgico seu. No teu caso, de acordo com os exames que eu tenho em mãos, eu terei que fazer duas coisas. Farei duas. Uma chama hemisferectomia. Hemisferectomia. O que é isso? O nome é complicado, né? Então, a hemisferectomia é a remoção da camada externa de uma das metades do cérebro. Mas veja, camada externa, ok?
E aí eu faço uma outra coisa chamada colostomia do corpo. Colostomia do corpo, eu corto algumas conexões neurais para interromper a via pela qual as convulsões se espalham. É mais ou menos assim. É como se fios estivessem ligados errados no cérebro. Então a corrente elétrica, porque nós temos eletricidade no cérebro, quando ela passa, ela dá um curto. Para você entender e para que todos os leigos possam entender, eu uso essa explicação. É como se houvesse um curto. Então o que eu faço? Eu tenho que cortar esse fiozinho e ligar no lugar correto. E corto o outro, ou simplesmente interrompo o funcionamento dele. E depois eu preciso ainda estimular o nervo vago. Aí eu vou usar impulso elétrico para isso, mas isso é uma coisa mais simples. Isso realizado, você tem a grande probabilidade. Eu vou dizer uma coisa, isso em medicina é alto, hein? Pelo menos 60% de chance de você não ter mais isso. Não ter mais essas crises. Não ter o chamado ataque epilético. Tô animada, doutora. Quer dizer, é para eu me animar? É, porque eu considero você, sinceramente falando, uma boa candidata a essa cirurgia. Nessa hora, a Madalene olhou para o Murilo, ele sorriu e piscou para ela dizendo: vai dar tudo certo. Perguntou então Madalene: doutor, e quando vai ser a cirurgia? Eu estava vendo aqui, agora tem menos de 8 meses para o seu casamento, correto? Então eu acho melhor, obviamente que o Murilo está aqui também para dar a opinião dele. Acho melhor você se casar primeiro e mais ou menos uns 2, 3 meses após, faremos a cirurgia. Porque o pós-cirúrgico exige sempre um bom tempo de repouso e recuperação. Não que seja nada de outro mundo. Mas você vai ter que correr atrás do casamento, organização, festa, convidado, padrinho. Meu Deus, eu já casei. Eu já casei e eu sei o que é. Após o casamento, o que você acha? Olha, doutor, eu sou leiga, mas da minha parte, eu acho que está tudo bem. E você, Murilo? É correto. Primeiro nós nos casamos, viajamos para a nossa lua de mel. A lua de mel garantida. E depois a gente faz isso. As notícias eram ótimas. Madalene volta com novo ânimo e um verdadeiro mar de esperanças para casa. Sua mãe, Dona Marluce, também se anima muito. Agora era só esperar. Tudo seria uma questão de tempo. Madalene agora estava nervosa. Tinha chegado o dia do casamento. Primeiro, os registros no cartório. Ela estava nervosa, aflita. Ela se preocupou e ela não acreditava que esse dia chegaria. Chegou. E chegou tão cedo para ela, porque ela tinha ainda... Não tinha 24 anos. Não tinha feito 24. Chegou até que cedo. Lá no cartório,
Se oficializou o casamento com testemunhas, com assinaturas, com padrinhos. Claro que sim. Claro que sim. As mãos da noiva tremiam, enquanto que as mãos de Murilo também tremiam. Aquele era o casamento chamado oficial. No dia seguinte que seria o dia do casamento no religioso. Aquela noite para ela. Mas agora já tô casada, mãe. Já tá casada, filha. Mas a mãe a corrigiu. Religiosa como era, rezadora do terço como era, Marluce disse: mas o casamento que vale mesmo, filha, é o da igreja, o religioso. É o que você vai fazer amanhã. Ai, mãe, que nervosismo. Vai dar tudo certo. Teu vestido é o mais lindo que eu já vi. É a coisa mais linda entre todos. Mãe, eu tenho só medo de alguma coisa dar errado. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Já deu tudo certo até aqui e vai continuar dando certo. Aquilo tudo era emoção. Aquela noite ia ser difícil dormir. A ansiedade que tomava conta fazia seu coração vibrar. O casamento seria no finzinho da tarde do dia seguinte. E por volta de 16 horas, ela já estava pronta. A mãe deu uma conferida antes. Filha, não é porque você é minha filha, não. Mas você é a noiva mais linda que eu já vi na face dessa terra, mãe. Ô, mãe, não exagera. Não tô exagerando, não. Não, mãe. Eu vou dar aí, 80% de desconto. Vou ficar com 20% que a senhora tá falando. Pode ficar com 100%, porque você tá linda. A mãe se despediu. Um tio entraria com ela na igreja. Valmir. A mãe deixou-a na companhia de uma amiga, Solange, que iria conduzi-la até o carro que a levaria para a igreja. O carro chegou. A noiva estava maravilhosa. Um vestido exuberante tipo princesa. Era um conto de fadas. Enquanto isso, lá na igreja, ele, o noivo apaixonado, Murilo, doutor Murilo, com seus convidados, aguardava ansiosamente a chegada da noiva. Até que a grande movimentação aconteceu na igreja. A entrada dos pais, Dona Marluce, os padrinhos. Não demorou muito tempo. As portas da matriz foram fechadas e, de repente, se ouviu na igreja: era o que se ouvia, maravilhosa. Um vestido exuberante,
Ninguém conseguia tirar os olhos da noiva. Ela estava feliz. Ela caminhava de braços dados com o tio, irmão da sua mãe. Chegaram próximos ao altar. O tio entregou a noiva para o noivo e ele terminou a chegada ao altar. A cerimônia realizada pelo padre. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Depois, a saída de todos da igreja. E por último, o casal, que merecia até uma salva de palmas da plateia ali presente. Foram para a festa. Elas agradeciam a mãe, Marluce, a filha. Lá na festa, o brinde com champanhe dos noivos. Não se sabe se foi champanhe, mas quando ela tomou a bebida, ela começou a sentir uma tonteira assim. E então, aquela doença terrível foi se aproximando de novo da noiva mais linda do mundo, sorrateira, falsa, e apunhalou Madalene pelas costas. Ela segurava a taça de champanhe, já com menos da metade. Suas bochechas estavam ardendo. Mais um beijo do noivo. Ela sentiu, de repente, um amargor nos lábios, que estavam inchados. Ele sussurrou no ouvido da noiva, percebendo, como médico que era, que alguma coisa pudesse, talvez, estar errada. Tá tudo bem, amor? Parece que esse tá tudo bem, amor, ela ficou ouvindo em ecos. Nada estava bem, porque nessa hora Madalene bufou, ficou vermelha, depois rosada, depois branca novamente. O noivo ainda atendia convidados que vinham cumprimentá-los, parabenizá-los, mas ele estava preocupado, querendo segurar assim a Madalene, porque ele já sabia de tudo. Alguém veio para segurar assim na mão da noiva para dizer parabéns. As melodias tocavam, já era o ambiente da festa. Uma banda começou a tocar e um sentimento de excitação surgiu no peito da noiva, no peito da Madalene. E o sorriso que ela mantinha nos lábios começou a desaparecer. Seus dedos todos tremeram e ela não entendia o que estava acontecendo ou sabia muito bem. Mas ela perguntou ainda, sem falar: por que exatamente agora? Por que exatamente agora? Por que exatamente hoje? Afinal de contas, ela estava ansiando pela dança dos noivos que ia acontecer em instantes. No entanto, aquele mal-estar já apertava a garganta da noiva. Era tarde demais, porque Madalene percebeu que ela teria
um outro ataque. Sei lá se foi a falta de sono dos últimos dias, o champanhe, não sei, sempre há uma desculpa. Estresse, lá estavam eles, os 3 cavaleiros do seu apocalipse pessoal. No entanto, era tarde demais para jogar cinzas em sua cabeça. A primeira reação de Madeleine foi tentar se proteger. No entanto, ela estava entorpecida, olhando imponente para o rosto surpreso do seu marido. O pânico tomou conta dela. O corpo dela se enrijeceu como se tivesse coberto de gelo de dentro para fora. A cada momento que passava, ela ficava com mais e mais medo do que inevitavelmente iria acontecer. Os convidados arfaram e alguém gritou. Quando a noiva caiu no chão, ela caiu! Não era apenas uma queda. Não era apenas uma queda, ela começou a se debater em convulsões. Seus braços e pernas batiam contra o chão. Os sapatos se soltaram dos seus pés. O espartilho interferiu na sua respiração, que já era difícil. Ela perdeu a consciência. Perdeu completamente a consciência. E quando ela acordou, não sabia exatamente quanto tempo tinha se passado. Mas pelo rosto do seu noivo percebeu que foi o suficiente para assustá-lo. E olha que ele era médico. Ele era médico e dos bons. Já foi dito aqui que é habituado a isso. Mas ele estava assustado. A noiva percebeu que seu espartilho estava desarrumado, desamado. O espaçoso salão daquele clube se transformou numa sala de funcionários com janelas abertas para permitir a entrada do ar. Por favor, saiam de perto. Por favor, saiam de perto. Ela precisa respirar. Seu noivo amado a carregou para longe dos olhares de curiosos. O que foi? O que houve com ela? O que aconteceu? A maioria daquela festa, a maioria, nem sequer imaginava o que tinha a noiva. O segredo fora mantido. Foi quando Murilo perguntou para ela: "Você tá bem? Tá tudo bem?" Não precisa chamar o médico. Pelo menos isso. Porque eu sou, tá? Ela quase esboçou um sorriso. Você recuperou a consciência. Tá saindo um pouquinho de sangue do seu nariz ainda, mas já tá parando. É que você bateu com o rosto. Foi quando o que ela não esperava aconteceu. Naquela saleta que ela estava agora com o médico, perto estava sua mãe, Marluce. Já habituada com aquilo tudo, mas tão sofrida. Por que foi naquele dia? E junto delas, os olhos assustados de seu Alberto, o sogro, mas os olhos apavorados de Dona Esther, a sogra. O que ela tem? Perguntou a Dona Esther,
entre a desconfiada e a que condena. O que ela tem? Nossa, que coisa horrível. Que coisa horrível vi acontecer com ela. Que foi isso, filho? Ela queria naquele instante que fosse um pesadelo. Ela queria que fosse um sonho. Ela queria acordar. Mas infelizmente era tudo real. Imperdível. Imperdível o capítulo final dessa história. Aqui, neste canal. O terceiro e o último capítulo de O Mar de Esperanças.